E assim, primeiramente, agradecer pelo convite, né? Como a Áurea colocou, né, estou doutoranda na Universidade Federal de Pernambuco, no programa de pós-graduação em serviço social, ou seja, na minha área específica, né? Acredito que a minha orientadora não deu bronca, porque a gente não tem definição de orientador, é diferente lá. A orientação é após 6 meses, a definição por meio de colegiado. Acredito que esse mês eles estejam realizando a reunião do colegiado, do pleno, para definição dos orientadores. É praticamente assim, a gente passa o semestre, tipo, os professores avaliando os alunos, observando, todo o tempo a gente está sendo monitorado com relação a isso. Mas ainda, com certeza, não recebi a bronca da orientadora, professora, porque ainda não tenho, né? Ah, e nem vai ter, porque eles vão olhar seu currículo, não está atualizado, ninguém vai lhe querer. Aí é uma coisa, viu? Nem vai ter. Viu, Cida? Aí nem vai ter. Olha, Cida, tá vendo? Gente, então, dando início, né, eu tava com saudade até dessas broncas, ainda bem que teve essa para ela me dar um fora. Senão seria Áurea, não seria Maria, nas conduções dos encontros semanais que nós tínhamos, né? Então, eu quero agradecer pelo convite, né? Pelo grupo que está à frente, né? Esse semestre, pelo partilhar desse momento, dizer que assim me sinto privilegiada, né, pelo seleto grupo de estudos, ainda faço parte, tá vendo? Não retirei meu nome, dizer que sinto de fato essas saudades, né, pelos risos, as construções e partilhas, os eventos, os quais, né, participamos em conjunto, como falei, da professora Áurea, pelo carinho, pela dedicação, né, e dizer que sou fruto dessa pós-graduação, né, e que me permitiu adentrar esse doutorado, né, numa instituição também de reconhecimento, né, que tem um reconhecimento bem elevado junto à CAPES. Então, como a professora colocou, o doutorado exige esse esforço, né, muitas leituras, que também vai nos permitir pensar para o além do que está aparente, né, e conjecturando de fato e aprofundando com os clássicos nesse debate contemporâneo. Então, assim, o texto escolhido de hoje, né, ele é fruto, na verdade, né, da disciplina, do componente curricular Educação e Trabalho que nós tivemos, né, mais ou menos Educação e Trabalho era o nome, não lembro. É esse o nome. Educação e Trabalho, né? E aí, esse texto, eu tentei sair desse conforto das análises do serviço social, embora, né, é necessário, porque nós nos reconhecemos enquanto trabalhadores, né? Então, o texto trata, de fato, de uma reflexão teórica, que é fruto desse debate pelo próprio componente, né, no qual a gente desenvolveu esse artigo que tem como tema trabalho e educação, que é reflexões sobre o cenário contemporâneo. O texto é de 2017, né? E é importante a gente analisar que não é tão distante, mas ele traz elementos necessários para o nosso cotidiano, para essa contemporaneidade, né, que a gente está vivenciando, né? E a gente perceber algumas questões que, quando eu fiz a releitura, né, eu percebo a necessidade, né, da gente trazer a partir dessas atualizações do contexto que a gente está vivenciando. Então, nesse sentido, o texto, quando naquele momento a gente elegeu algumas categorias centrais de análise, né, que elas estão explícitas, a questão do trabalho, né, da educação, e quando a gente faz a leitura no transcorrer do texto, né, outras categorias, elas também são elegíveis, né, porém não diretamente nominadas, mas que as categorias, elas podem adentrar esse campo de explicidade ou não, e aí a gente pode entender a concepção, né, a categoria Estado, a questão da consciência, né, o conservadorismo dentro dessa categoria reflexiva, a luta de classe enquanto uma categoria central, a história, dentre outros, que são necessários e basilares para a gente entender, de fato, essa relação entre educação e trabalho, né? Então, e para a gente entender essa relação, é necessário a gente fazer uma remissão a essa conjuntura, né? E a outros desdobramentos, né, que vão traduzir, de fato, essas particularidades do desenvolvimento da sociedade, né? Seja no campo social, político, e também no campo econômico. Então, na releitura do material,
né? Não sei vocês, se vocês conseguem revisitar, porque vai escrevendo, né? Eu reconheço que o material nos concede algumas pistas, né, para o diálogo nesse momento, contudo, né, como é um diálogo pequeno para um artigo, não aprofunda em outros elementos, também é perceptível, mas ele também nos permite contemporizar, né, com esse atual contexto de pandemia, sobre alguns fenômenos que precisam e estão postos nessa realidade, né, que e são analisados e discutidos, principalmente no âmbito da educação, né? Então, antes de compartilhar algumas reflexões, né, com vocês, né, pois a minha intenção, quando fui convidada, né, não é aqui trazer respostas ou ensinar sobre essas categorias de análise, aí esse é o papel da professora Áurea, né, mas tem talvez a palavra é essa, correlacionar, né, com esse atual contexto que a gente está vivenciando e que tem desdobramentos, né, e que tem impactos diretos na vida dos diversos trabalhadores, né, seja assistente social, seja professores, seja geógrafos, seja aqueles que estão nas entregas, né, então, ao longo da minha rápida exposição aqui, né, estarei suscitando algumas reflexões que, ao pensar sobre esse momento, eu não tenho a pretensão nenhuma de esgotar, nem tampouco de dar respostas, mas também levantar algumas inquietações, e algumas inquietações que, no meu pensar, enquanto pesquisadora, enquanto estudante, né, enquanto como vocês, que são necessárias para a gente poder se aproximar um pouco mais do que está ocorrendo, né? Então, eu trago alguns conceitos que o texto aborda, né, a partir de alguns clássicos e de alguns autores também que tematizam no âmbito do serviço social a questão do trabalho, né? E aí, quando a gente vai afirmar, e o texto é categórico ao trazer isso, né, que a existência da sociedade só é a partir do trabalho, né, é necessário a gente entender que esse trabalho, né, ele é o fundamento ontológico desse ser social. Ele vai permitir esse desenvolvimento, né, por meio dessas mediações, que vai, de fato, diferenciar esse ser social em face dos outros seres dessa natureza. Então, a gente pode trazer, como a Barroco aponta, que o trabalho vai corresponder a essa mediação entre o homem e a natureza, né? Então, o homem, enquanto ser social, né, por meio dessa mediação, ele modifica a natureza, né? E ao modificar essa natureza, ele também modifica a si mesmo, né? Então, essa intervenção junto a essa natureza, enquanto ser, vai o diferenciar de outros seres sociais, né? E aí, por essa razão, é importante a gente entender, né, que se a gente considerar que esse movimento do real, né, dessa intervenção na realidade, e aí no texto também a gente vai apontar, vai implicar em dois elementos que são necessários, né? Primeiro, a gente conhecer essa própria natureza, né? E a ela, essa questão de uma adoção de juízo de valor, quanto aos instrumentos, né, para a materialização dessa nossa prática enquanto profissional, ou então certo que é errado, né? E a outra questão que também está explícita dentro do artigo, né, diz respeito a essa capacidade teleológica que nós temos, né? Porque essa capacidade, ela vai nos permitir projetar, né, a pré-idealização como Neto esqueci o nome do outro autor agora, como Neto vai trazer, Neto e Braz vai trazer no livro Economia Política, né, essa pré-idealização, onde nos permite, de fato, essa capacidade de projetar essas nossas ações, né, antes mesmo da gente executá-lo, ou seja, de ver esse resultado, né. Então, esse é um elemento necessário e importante dentro dessa mediação que a gente tem junto à intervenção a essa natureza, que ao modificá-la, ao mesmo tempo também modifica esse ser social, né? Então, outro elemento importante que a gente também pode considerar sobre trabalho, né, é que o trabalho, ele é uma atividade coletiva, né?
Então, o sujeito, ele não desenvolve essa atividade de forma isolada, ou seja, ele está sempre em conjunto, sendo em menor ou maior quantidade de pessoas para a consecução dessa atividade, mas a gente precisa entender que essa riqueza, ela é produzida, ainda é produzida, né, a partir dessa relação social, né? Então, nós temos essa relação social, o desprendimento dessa força produtiva que vai gerar essa riqueza, né? Esse desempenho, né, desenvolvido pelo trabalhador vai adquirir um valor, né? E aí é pertinente a gente considerar que há uma diferencialidade, né? E o autor vai colocar sobre isso, o Neto e o Braz, entre o que é o valor de uso e o valor de troca, e mais nessa trama imposta pelo próprio sistema capitalista, ele vai incidir, apresentar, né, e ter um rebatimento direto nesse momento, né, diante das nossas atividades práticas. Então, o que a gente vai, né, conseguindo conjecturar e trazer para essa realidade nessa sociedade do capital, né? É que, mesmo que as teses, e aí o Ricardo fala sobre, né, a tese, de várias teses que vão trazer sobre o fim da centralidade do trabalho, né, nesse atual momento, a gente pensar nessas mediações por meio das tecnologias, o quantitativo ainda, mesmo utilizando essas tecnologias, de trabalhadores que estão nessa trama, dessa relação, né, do capital, e que estão em conjunto desenvolvendo inúmeras atividades, né? E aí o Ricardo Antunes vai falar sobre aqueles trabalhadores que estão nas minas, né, na retirada dos minérios, daqueles que estão em conjunto debaixo das águas do oceano, dentro de um submarino, daquelas tecnologias, daquele espaço que as pessoas estão nas entregas, ou então desenvolvendo algumas atividades para ligar e canalizar a energia de um canto para outro. O que eu quero trazer com isso, né? Que mesmo utilizando essa tecnologia, né, ainda temos uma base de uma relação social, né, e que a gente precisa advogar sobre isso, né? Por mais que haja teses contrárias sobre o fim da centralidade no trabalho, né, esse mundo contemporâneo ainda precisa entender que existe essa questão do trabalho e que essa força do trabalho, principalmente trazendo para a ambiência da educação, há uma intelectualização desse trabalho, né? Sobretudo, né, dentro do âmbito tecnológico, informacional e digital. Então, fazendo essa correlação, o texto também vai apontar que todas essas mudanças desencadeadas nesse período, elas vão, de fato, ocasionar, né, significativas mudanças que vai gerar um novo tipo de trabalho, né? Então, a gente tem, e aí a gente já vem dialogando sobre isso, com relação à substituição, né, do trabalho vivo pelo trabalho morto, e aí o Antunes vai chamar desse trabalho tecno-informacional, né? Que esses trabalhadores, eles são capitaneados nesse movimento, né? São retiradas as suas aptidões, né? E eles são compelidos a desenvolver competências, estratégias diferenciadas, multifacetadas, para que ele possa desenvolver aquelas atividades, né? Então, o que a gente pode reafirmar diante dessas questões, né? Que mesmo havendo essa dispersão de inúmeras atividades, né, sobre a coletividade no trabalho, devido a todas essas metamorfoses, né, societárias, que são mediadas pela própria tecnologia, ainda assim, temos inúmeras atividades que são desenvolvidas pelo trabalho humano, né? Mas, mesmo assim, sabendo e sendo ciente que essas atividades estão dentro de uma relação ainda fragmentada, precarizada, né? Ou precariada, conforme sinaliza Braga, uberizada, conforme sinaliza Antunes, ou plataformizada, como Nick, Rafael Goldman, né, que vai falar sobre essa plataformização do trabalho em um texto de que o Antunes organizou, né, que é o texto Uberização, Trabalho Digital e Indústria 4.0. Eu olhei aqui porque o nome
é tão grande, eu acabo esquecendo, que é bem interessante, que tem vários colaboradores, né? E aí, fazendo esse link, né, e é importante a gente entender, principalmente nesse universo da educação, que o texto vai dialogar, né, enquanto uma categoria central, a gente precisa entender o que são essas plataformas, né? Elas são também infraestruturas digitais utilizadas, olha nós aqui, né, nessa plataforma, por meio da educação, que vai possibilitar essa interação entre dois ou grupos, né, por meio de uma série de dispositivos que permitem a esse usuário a construção de seus próprios produtos e serviços, né? E aí vai promover essa mediação, né, entre os diversos grupos. Então, o que a gente pode questionar sobre isso, sobre essa plataformização do trabalho, né? Que, na verdade, ela traz essas relações também de propriedade, e aí é importante a gente trazer dessa propriedade do conhecimento dentro do âmbito da educação, né, que também são guiadas por modelos de negócios, né, e são também governadas por meio de termos de acordo junto aos usuários, né. Então, essas plataformas, elas capturam, né, até as emoções, os sentimentos, elas datificam e vão circular os dados, e, por vezes, também vão tirar exatamente aquilo que a gente, né, e que alguns autores vão chamar dessa propriedade do conhecimento. Então, gente, e aí eu trago alguns questionamentos para o debate, né, que quando for, a gente pode, e aí vocês fiquem bastante à vontade. Nesse sentido, né, qual é a reflexão no cenário contemporâneo? Com todas essas transformações societárias mediadas pelas TICs, como é a nova morfologia do trabalho, né? Quais são os mecanismos que a gente pode utilizar, né, para o fortalecimento dessa luta de classe, né? Dessa classe que vive do trabalho, né? Estabelecendo essa relação entre capital e trabalho. E aí fica, né, exatamente para a gente dialogar sobre isso. Não tem a intenção de dar resposta, mas são algumas inquietações, né, e provocações que também me inquietam, né. E aí, fazendo essa analogia com a educação, nesse contexto, né, o texto vai remeter a essa reflexão, né, e aí Camille vai dizer que a escola, no livro Concepções e Práticas, que a escola ela pode servir tanto à educação como prática dessa dominação, quanto para a educação como prática de liberdade, né? E aí fica aquela questão da reflexão anterior. Ou seja, esse mesmo espaço educacional, ele também é revestido desse consenso, desse dissenso, né, dessa materialidade, sendo necessário a gente entender a educação na qual se refere, como poderá influenciar nessa sociedade a partir desse novo momento que a gente está, né, nem novo momento, desse atual momento que a gente está vivenciando, né, por meio de uma educação utilizando as próprias plataformas, né. Então, se o homem, né, e a gente traz esse diálogo dentro do texto, que se o homem ele é um ser em processo de construção e aprendizagem, né, ou seja, mesmo que isso não seja algo intencional, ele está também nesse contínuo processo de aprendizagem. Então, qual é a relação que se estabelece? Como a gente pode, né, dentro dessas, mediar essa ação, né, se utilizar desse processo de construção para a gente aperfeiçoar, né, e que o homem utiliza, na verdade, para aperfeiçoar seus diferentes modos e métodos de extração e de subsunção dessa força de trabalho, né? E aí, trazendo, né, o autor, né, Santos e Neto, que a gente também utilizou, essa educação, ela vai se configurar nesse conjunto de preceitos, né, que vão paulatinamente se afastando, né, dessa relação metabólica do homem com a natureza, embora, né, é necessário que se tenha, de fato, esse ponto de partida de compreensão a partir da categoria trabalho, né. Então, utilizando mesários, a gente precisa, cada vez mais, fortalecer, né, diante de tantas demandas, diante de tantos impasses, que a educação, ela é preponderante, ela é de vital importância, porque a partir dela, a gente consegue romper essa internalização predominante, né? Então, precisamos, e aí ele faz
esse chamamento, realizar uma contra-internalização, né? E para a gente realizar essa contra-internalização, a gente precisa ter essa visão de totalidade, que o Marx tanto traz, né? E aí a gente precisa desvendar, de fato, o caminho que está posto a partir de um discurso, né, que vá, né, contra a esse discurso contraditório e antagônico que hoje impera na nossa sociedade. Então, se a educação, né, ela pode ser uma atividade que reflete dessa ideologia dominante, dessa democracia que o autor Gonçalo vai colocar liberal burguesa, a gente precisa compreendê-la na sua totalidade para ir de encontro a partir de uma luta de classe que vinha, de fato, né, dentro de uma concepção de emancipação humana, né? Então, finalizando um pouco, né, para poder deixar, para a gente poder dialogar, eu trago uma citação de Antunes, né, que nessa era da financiarização e dessa mundialização da escala global, a gente vai ter, de fato, uma nova divisão dessa internacionalização do trabalho, né, que vai apresentar uma clara tendência de intensificação e de precarização cada vez mais da informalidade, né, direcionado para essa extração por meio dessa intelectualização do trabalho, principalmente quando essas estão intermediadas pelas TICs, né? Então, essa é uma tendência crescente e que a gente vem observando. Então, a gente está vivenciando nesse momento, né? E o texto traz alguns elementos e algumas pistas, que é de 2017, para a gente entender, né, que esse advento e essa expansão desse monumental do novo proletariado da era digital, né, que vai se deslanchar, né, em trabalhos intermitentes ou não, por meio da tecnologia, mas que, por sua vez, vai massificar e exponenciar esse novo proletariado de serviços, né, que a gente pode também, o autor Antunes, né, se apropriando desse termo, que ele vai chamar de uma escravidão digital, né? Então, esse resultado dessa processualidade, né, seja na educação, seja na saúde, seja na assistência, o capital, ele vai converter esse potencial em gerador de mais valor, né? E aí a gente vai ter nada a ver mais, né, um capital que vai buscar aumentar a sua produtividade por meio do trabalho, com essa intensificação, utilizando essa extração do sobretrabalho, né, e vai corporificar cada vez mais esse mundo da tecnologia. Então, nesse cenário, a gente pode, né, demarcar também como algo que impulsionou esse momento no sentido, né, do trabalho digital e trazendo para o âmbito da educação após a crise de 2008, né, a gente vai ter um complexo de serviços muito latente, ou seja, a Úrsula Ruiz vai trazer isso enquanto a mercadorização dos serviços, né, e que, por sua vez, essas plataformas vão acabando, por meio da educação, utilizando esse direito de propriedade, né, que que é repassado pelo uso dessas tecnologias. Então, o que, né, eu trago, na verdade, e para finalizar de fato, né, é que nesse momento de recrudescimento de direitos, a gente precisa ter esse aporte teórico, né, esse legado dos clássicos, né, à luz dessa teoria social crítica, né, a gente precisa ter, de fato, e fortalecer esses espaços, né, por meio de uma educação que seja vital para romper essa internalização predominante que hoje nós temos desse bloco hegemônico, né, pois é a partir dessa contra-internalização, né, que nos faz permitir desvendar essa essência. Então, para desvendar o que está posto, decifrar ou desalienar-se, né, para além do capital, só é necessário, só é possível quando a gente tem uma educação, né, que traga como princípio
inicial, exatamente o indivíduo, né, de uma forma inserida nesta educação pública e de qualidade. E, por fim, fechando, deixo também outros questionamentos, né, diante de toda essa situação, né, para a gente refletir e dialogar em conjunto. Qual tem sido o papel do Estado, né, nesse novo tipo de serviços, de plataformização, de uberização, de teletrabalho, né, por meio, dentro do âmbito da educação, né, e que tem rebatimento direto junto a nós que somos trabalhadores, né? Como é que a gente pode contribuir enquanto universidade, enquanto intelectual orgânico, né, que alguns autores utilizam, para essas novas tendências que estão sendo acirradas em tempo de pandemia, né? E que esse episódico, né, que essa questão de excepcionalidade não possa, de fato, tender a uma permanência. Então, assim, são questões, inquietações necessárias e que eu trago para a gente poder dialogar em conjunto e que faz o diálogo também, né, com o texto, trazendo para esse momento que a gente está vivenciando. Ok? Então, já agradece, a gente vai abrir o grupo aí vai abrir para o debate, já agradecendo a Maria Lúcia pela explanação. Eu queria, na verdade, eu não lembro mais do texto, né? Como Maria Lúcia disse, 2017 e não fiz a releitura do texto, certo? Mas foi o primeiro texto que a gente começou a ver na parte científica de artigos. Né? Então, nós começamos a escrever sobre esse primeiro texto, mas o trabalho e a educação sobre os cenários contemporâneos, na verdade, o papel principal da ligação aí, dentro da questão do título, é ver o trabalho em que alguns autores, hoje, por exemplo, eles tentam retirar da categoria central, a centralidade hoje de entender o processo da sociedade a partir do trabalho, certo? Portanto, é uma categoria importante que a gente precisa fazer análise a partir de todos os outros contextos e a partir da totalidade. Então, o Marx pega todos os exemplos que você citou aí de Neto, de Braz, eles vão buscar em Marx, portanto, não são deles, né, são de Marx, e o técnico informacional também não é de Antunes, né? Mas, assim, eles vão buscar em Marx para poder fazer suas análises, e aí fazem com muita precisão. A Boitempo lançou agora uma entrevista do Zé Paulo Neto muito boa, que eu nem li ainda. Mas eu vi só o comentário inicial e a introdução. Né? Tá na Boitempo, eu nem baixei, ia baixando para ver e acabei me passando. Então, a categoria central é o trabalho, certo? Então, para que a gente faz essa ligação da educação a partir do trabalho, a partir desse contexto? Para entender, por exemplo, que é a partir do trabalho que me permite produzir sempre novos conhecimentos. Portanto, a educação, ela não deixa de ter aí a ligação, porque, na verdade, não é que ela não deixa, ela está inserida nesse processo, porque a minha capacidade de produzir novos conhecimentos e a minha capacidade de produzir conhecimento, ele só se dá, e só é possível a partir do trabalho. Agora, sim, professor, mas o trabalho é a relação com a natureza, sim, mas não deixa de ser, mesmo na sociedade contemporânea, porque o fato de que eu não estou diretamente ligada à natureza, mas eu estou nela, certo? E eu vou fazendo sempre algo que vai me ligar a ela, e o fato de eu estar trabalhando nesse processo é o que a gente vai fazendo aqui o tempo todo, é o processo da ação. Então, é o processo de eu construir novas coisas, portanto, eu não faço a repetição. Então, esse processo da construção é o que vai me dar a categoria, a condição de produzir sempre novos conhecimentos, e talvez a gente está no momento que a gente está hoje, um momento extremamente informatizado, né? O momento que a gente está hoje no estágio bem avançado do sistema capitalista, que é esse momento da tecnologia muito avançada. Só que aí, nesse momento da tecnologia avançada, dentro do próprio capitalismo, o trabalho, ele vai deixando de ser a categoria principal, embora ele esteja, mas ele vai deixando de ser a categoria principal, porque para o capitalista não interessa a condição dos trabalhadores produzirem novos conhecimentos.
certo? Interessa à empresa a produção dos novos conhecimentos, porque aí vai produzir valor, certo? Porque aí vai produzir valor. Vai interessar à empresa, não os trabalhadores. Esses passam a ser importantes para esse novo cenário, mas ele, proletarizado, ele aí essa expressão é do Antunes, ele infoproletário, certo? Ele uberizado, né? Então, hoje a gente está fazendo um estudo da uberização no campo, né? Então, como é que essa uberização ela chega no campo? Que não é só uma coisa da cidade, não é só uma coisa da indústria, mas como é que ela tem chegado hoje no campo e avançado o campo. Então, já é uma análise que os autores hoje que estudam a geografia agrária têm procurado fazer a partir disso. Então, esse cenário tecnológico tem deixado os trabalhadores cada vez mais sem nada. São os sem nada, são os sem teto, são os sem terra, são sem nada. E aí é porque eles se tornam cada vez mais necessários, porém precarizado, certo? Então, eles são cada vez mais necessários, mas ele não é visto mais quanto ser, certo? Porque a separação o tempo todo do ser ou do trabalho abstrato, do trabalho concreto. Essa é e quando eu separo o trabalho abstrato do concreto, o que é a educação entra aí, certo? Entra aí o processo que a Andressa está escrevendo, entra aí exatamente a separação da teoria e da prática. Porque se eu separo o trabalho abstrato do trabalho concreto, não tenho teoria e não tenho prática. A teoria é totalmente desvinculada da prática, porque eu tenho alguém que pensa e alguém que faz. Certo? Então, quando eu pego isso para a educação, não se realiza a teoria e a prática. Não se realiza. Então, cada vez mais a teoria é separada da prática, e aí, no processo educacional, vão tentando juntar, a partir das concepções da interdisciplinaridade, da transdisciplinaridade, que o Ivo Toner vai falar disso muito bem naquele texto lá, a interdisciplinaridade e a emancipação humana, vão tentar juntar cada vez mais disso, sem... Aí o Ivo Toner vai dizer uma coisa que é interessante naquele texto, ele vai dizer, mas isso é um equívoco. Por que é um equívoco? Porque na sociedade capitalista, o trabalho abstrato é separado do trabalho concreto. Então, se o trabalho abstrato é separado do trabalho concreto, portanto, eu tenho separação da teoria e da prática. Portanto, eu não tenho praxe, certo? Porque eu não consigo fazer ação. Porque eu não consigo fazer a revolução. Por quê? Porque eu não consigo me transformar. Eu não consigo fazer a transformação de mim mesma. Como é que eu vou fazer a transformação de uma ação concreta, portanto, da ação revolucionária? E aí é o processo da alienação. E aí é o processo da alienação é a gente entender por que muitos passam pelo processo formativo da universidade, termina mestrado, termina doutorado e não consegue fazer a leitura de sociedade. Ele não consegue fazer a leitura de sociedade, por quê? Porque a teoria dele é separada da realidade. Portanto, a teoria dele é separada da prática. Portanto, por quê? Porque ele conviveu na separação entre o trabalho abstrato e o trabalho concreto. Então, o que é que a gente tem mais hoje na sociedade? A gente tem as pessoas realizando trabalho concreto. Aliás, trabalho é demais. Eu estou dizendo emprego concreto, certo? Eu estou falando de uma concepção do emprego concreto e não do trabalho concreto. Nem o trabalho concreto hoje as pessoas estão conseguindo fazer. Eu diria que seria um emprego concreto. Né? Então, as pessoas estão fazendo, mas você não está pensando. E agora, na sociedade pandêmica, mais ainda, que é o mundo uberizado, né? Que é o mundo desse contexto todo da uberização no estágio mais avançado do capitalismo, que agora avança no campo. Que agora tem avançado no campo e tem chegado no campo de uma forma muito perversa. Muito perversa. Certo? Que agora eu estou tentando estudar isso na iniciação científica nova agora. Tem chegado num processo assim de perversidade de tamanho no campo, certo? E aí que a confusão vai ser maior no campo, né? Com essa forma da uberização. Então, o número de trabalhadores sem terra vai ser bem mais agora, com esse processo que está começando a avançar no campo. Ele não está totalizado como está no urbano, ele está começando agora no campo. Né? Então, com as empresas que são urbanas, e o Ricardo Antunes vai falar disso muito bem, por exemplo, a Amazon. A Amazon está entrando no campo assim de forma total, certo? Então, se a gente pegar empresas como a Amazon, a Microsoft, né, que são empresas extremamente urbanas, e chegando no campo, pô, que negócio é esse, certo? Então, para a gente poder entender esse processo, é muito complicado. Mas aí vocês vão falando, certo? E vão perguntando aí para a gente poder entrar num debate. Ok? É só para fazer um processo aí do geral.
Mas vamos lá, diga, Maria Lúcia, ia falar, quem quer falar, pode falar. Luciana colocou aqui, não foi? Percebe-se que a educação é comumente instrumentalizada, a lógica do mercado de trabalho. Como entender o trabalho e a educação fora dessa lógica? Já que, como foi citado no artigo, a educação e trabalho são indissociáveis, né? É a gente entender de fato, né, quando a gente faz essa retomada histórica, essa remissão, né, aos clássicos, de entender o trabalho e essa metamorfose que o trabalho assume hoje na sociedade de expansão do capital, é a gente compreender essa leitura a partir da essência para a gente estabelecer essa relação dentro da educação. Porque hoje o que a gente tem observado por meio das plataformas, tem a Ubuntu, tem outras, né, que é exatamente a propriedade, a intelectualidade, a propriedade do conhecimento, o domínio desse professor, de propriedade daquela instituição, onde este, por sua vez, quando ele não atender essa lógica do mercado, ele poderá, tão logo se desfeito o contrato, né, contratar um outro por um preço menor para apenas executar aquilo que foi desenvolvido por aquele professor, porque o domínio do conhecimento não mais traz na lógica, não mais seria daquele trabalhador, e sim da instituição, né? Então, essa é uma lógica perversa, né? Essa é uma lógica que a gente tem observado cada vez mais dentro dessa ambiência, dessa questão do trabalho material e imaterial, que o Antônio também vai trazer, né? E há um crescimento nessa mercadorização dos serviços, principalmente no setor público, que tem crescido após os anos da crise de 2008, né? Então, eu acho que a gente precisa não se afastar, né, dentro da minha concepção de análise, a gente não se afastar dessa análise, né, a partir de uma leitura marxista, né, de uma teoria social crítica, dessa concepção, dessa categoria central, que é o trabalho, mesmo que esse trabalho, né, ele venha tendo essas alterações e essas modificações para a gente entender essa sociedade, né? Então, não dá para a gente desassociar, por isso que a gente traz essa afirmação dessa indissociabilidade entre trabalho e educação, que por meio dessa educação, o Mesaro fala sobre essa contra-internalização. Então, acho que esse espaço, mesmo sendo plataformizado nesse exato momento, mas que ainda nos permite essa interação, nos permite resistir diante de outras situações, e que a gente precisa pensar para o depois, né? Porque esse episódio, desse momento que a gente está vivenciando, ele realmente, que é tendência, não torne-se algo permanente, né? Então, é o que a gente também vem discutindo de forma muito incisiva dentro da academia. E aí, de fato, o trabalho e a educação, eles são indissociáveis. Mas aí, quando a Luciana pergunta, essa educação é comumente instrumentalizada à lógica do mercado, e aí a gente pergunta a mim, mas que educação? A educação formal, ela foi pensada no capitalismo exatamente para entender a lógica do mercado, certo? Portanto, a educação formal é uma crítica que aí o próprio Mesaros vai fazer no Para Além do Capital, na educação para além do capital, porque ela foi pensada para o mercado. Se ela foi pensada para o mercado. Se a gente for pensar, por exemplo, a evolução do capitalismo, na evolução do capitalismo, por exemplo, dentro do processo industrial, a gente pegar, por exemplo, o Taylorismo, o Fordismo, o Toyotismo. Então, a educação toda é moldada, no momento exatamente que a indústria é crescente, a educação é moldada para atender esse fim dentro da indústria. Então, a educação formal, ela é pensada dentro desse processo do capitalismo. Portanto, ela vai continuar a ser. Ela vai continuar a ser, certo? Por quê? Porque é capitalismo e ele está avançado. Ele está avançado e ela vai continuar a ser. Agora, por que ela vai continuar a ser? Nós não podemos ir na contramão disso? Podemos fazer reflexões, podemos pensar, podemos fazer isso que a gente está fazendo aqui, certo? Tentar para nós fazer o que é teoria e o que é prática, certo? Então, para nós pensar isso. Por quê? Porque para nós é importante pensar o processo da ação revolucionária. Certo? Agora, isso é importante. Agora, no capitalismo, ela vai continuar a ser. Mas a gente precisa pensar para além, porque quando a gente pensa, por exemplo, eu digo direto, quando a gente pensa nos movimentos sociais do campo, a educação do campo é o processo mais revolucionário que tem contra essa lógica.
certo? É o processo mais revolucionário que tem contra essa lógica. Ainda assim, é contraditório. Por quê? Porque está dentro do capitalismo, certo? Veja que a educação do campo é o que há de mais revolucionário dentro da educação, né? Ainda assim, é extremamente contraditório, porque ela não é universal, porque ela não internaliza totalmente, certo? Então, a primeira lógica é porque ela não é universal. E depois ela não internaliza. E depois, porque é política de Estado, certo? Porque luta para o Estado manter. E aí, por isso que a gente nega o Estado. O Estado a gente nega o Estado enquanto instituição, certo? Então, se a gente nega o Estado, a própria educação do campo vai ter as suas contradições, entende? Então, veja que eu estou mostrando o que há de mais revolucionário, aquilo que a gente aponta como o que é melhor dentro da sociedade, que é a educação do campo. Certo? Por quê? Porque ela não é totalmente formal, porque ela trabalha com as experiências reais, porque são eles que constroem, porque, certo? É pensado os trabalhadores dentro da universidade, pensando um tipo de educação, quer dizer, pensava que nesse governo agora, nem isso, está totalmente parado, tudo que é da educação do campo, né? E aí, mas é cheio de contradição também, entende? Então, por isso que eu estou dizendo, é capitalismo. Se é capitalismo, ela vai continuar a ser. Certo? Então, a gente melhora daqui, ele piora dali. A gente vai aqui, ele cria a base nacional comum para a educação básica. Deixou ou não? Ele cria a base nacional comum para o ensino superior. E é para todos os cursos, principalmente para a licenciatura. E aí, o que é que acontece? Então, é dentro desse processo, né, a base nacional comum, a base formação, certo? É dentro desse processo que ele vai tentando desarticular cada vez mais o processo teórico e esvaziando a parte da teoria, certo? Para deixar cada vez mais um processo de repetição dentro das universidades, dentro das escolas, certo? Que não leva a nenhum processo de reflexão. Isso. Que é um processo de repetição, tecnicista, de avaliações por desempenho no sentido, né, de forma metódica. Então, são várias nuances que esse formato de educação vai apresentando, que cada vez mais vai fragilizando esse processo educativo. Mas deixa o pessoal falar agora, né? E a gente vai entrando na onda, porque eu estava dizendo a uma colega minha, uma colega minha, Suzana, disse, Áurea, se você não tiver condições, ela me chamando para a banca dela. Aí, Áurea, mas se você não tiver condições, você não tiver condições de fazer a leitura, né? A gente vai atrasar, vai perder ponto. Eu disse, não, Suzana, eu vou, porque a gente está na mesma lógica. Os nossos têm que defender agora até julho. Ou defende, ou perde ponto. Né? Ou defende, ou perde ponto. É a faca no pescoço. Ou vai, ou defende, ou não defende. Entende? Ou vai ser reprovado, certo? Não tem disso, não é só, Suzana, a gente está na mesma lógica. E a gente entra na lógica, porque se perde ponto não é bom, certo? Se perde ponto não é bom, e se não é bom, fecha. Então, a gente entra na onda, mesmo sendo contrário a essa onda, certo? Então, é toda uma lógica que ela disse, não, Ara, mas se não puder, eu disse, não, mas vai ter que poder, mulher, não tem mais como, não tem como. Professora, e é uma lógica que traz, né, um produtivismo acadêmico, que a gente tanto condena essa questão do método da produtividade, é uma lógica que é adoecedora, né, é alienante, a gente fala tanto em alienação e muitas vezes nós estamos inseridos nesse processo que é alienante dentro do âmbito da educação também. Então, a gente não está ausente ou fora desse contexto, não, né? De jeito nenhum, de jeito nenhum. Muito pelo contrário, ele realmente tem adoecido bastante. Aí Rita vai dizer, Áurea, onde é que eu acho a coisa dos egressos? Eu falei, lá no Acre tem todos os egressos. Eu quero fazer uma pesquisa sobre os egressos, sobre as questões emocionais. Eu não faço com os egressos, não, faça com os matriculados, porque o que a gente recebe de atestado de doido, eu prefiro que você faça com os matriculados, do que com os egressos, que eles já saíram mesmo. Então, ou se estão doentes ou não, a gente não sabe mais. Eu prefiro que fizesse com os matriculados. Aí ela, kkk, mulher, porque o negócio é brabo, certo? Todo dia a gente recebe um atestado, porque fulano tá não sei o quê, porque... Meu Deus! Né? E ainda dentro dessa lógica, né, que também é uma mercadorização, a questão, né, desses atestados, da questão da medicação, da medicalização da vida, né, que vai ampliando cada vez mais essa lógica de expansão das grandes indústrias, das farmoquímicas. Vejam que tudo
dentro de um contexto de organização brutal que o capital nos impede e nos impõe cotidianamente. Ei, povo, falem, vocês colocam... Mas tem um bocado aqui, ó, Maria Lúcia, tem Andressa, tem Jaqueline. É isso que eu estou dizendo, falem, vocês estão botando aí no chat, eu queria ouvir vocês. Antônio Cid não está falando. Tem o de Sidney também? Sidney. Sidney, fale, então, a sua. Pronto, como eu estava lendo o artigo de Maria Lúcia, eu fiz também umas considerações, né? Eu fui pegando e fazendo citação. Passa aí, lá. que eu fui compreendendo, eu fui, na minha análise, né? Que eu fui entendendo um pouco do texto, que eu coloquei assim, que nesse contexto, aí compreende que a relação do homem com a natureza é a relação de satisfação das suas próprias necessidades. Ou seja, essa relação faz a parte do trabalho sendo uma relação direta na sua ontologia, na sua inicial condição de ser. Ele é estabelecido como uma condição natural, uma condição de sociabilidade no seu valor de uso. Eu estava também fazendo minhas análises, eu vejo hoje em dia, quando a gente pega o livro mesmo, didático, quando a gente vê a separação do homem da natureza, como se fosse algo dissociado, ou seja, como se o homem não estivesse dentro da natureza. E é basicamente isso que o capitalismo quer, que você não analise o trabalho, né? Porque você tem que analisar a parte do trabalho. E como você vai ver hoje no pós-modernismo, você está vendo muito isso, negando a história praticamente, né? Não está analisando o que seria, não está analisando o trabalho, ele analisa de forma fragmentada, ele não analisa as relações e a totalidade, né? Aí daí, então, em relação ao trabalho, eu fui também pontuando que cada segundo nosso está sendo consumido pela produção do fazer. O ideia é mentirosa de realização. Aí, que tenhamos a capacidade, no caso de uma segurança do pensador otimista, e de não deixarmos de ser angustiado, que seria basicamente o que o capitalismo quer, né? Que a gente se angustie e não tenha uma forma de superação dessa, digamos assim, sociedade. Aí também analisando, em relação ao trabalho, como é que a gente está sendo situado, né? Diariamente, esse falso fazer, que quando você termina praticamente, vamos supor, quando você termina uma aula no Meet, aparece aquele processo de avaliação, ali também é uma forma de gerar mais valor, porque você vai avaliar aquilo ali e vai trabalhar. Então, a gente está nessa perspectiva que só é a parte da revolução que a gente vai conseguir mudar alguma coisa. Assim, na minha perspectiva e na minha leitura também, né? É isso mesmo, Sidney, é isso mesmo. A lógica, assim, do saber fazer, né? É apenas meramente você reproduzir ou repetir cotidianamente aquelas atividades sem ter uma reflexão, pensar, na verdade, né, sobre as práticas que são colocadas. Então, a gente tem observado que isso tem crescido, né, e tem sido algo constante, né, no qual, quando eu falo dessa propriedade, dessa propriedade intelectual que está sendo mercadorizada, né, no âmbito das plataformas, é exatamente essa lógica do apenas saber fazer, ou seja, se você não dá conta, outro pode dar conta, vai ser subcontratado, que por sua vez vai desenvolver aquelas mesmas atividades que foram pensadas por você, enquanto professor. Então, é algo que a gente precisa estar muito atento a essa lógica que está sendo imposta do saber fazer, né? E o saber fazer, só lembrando, o saber fazer que está explícito nos PCNs, nos padrões curriculares nacionais. Na Base Nacional Comum Curricular, como se sendo algo extremamente, vamos dizer assim, algo extremamente moderno e bom, né? Na verdade, ele é originário exatamente da separação entre trabalho abstrato e trabalho concreto. Certo? Então, por isso o saber fazer, por isso a crítica entre as competências e habilidades que traz por excelência a história do saber fazer. Certo? Então, aqui o de Andressa está aqui para mandar, porque eu tenho um negócio hoje mesmo de 7 horas. Para Marx, a precarização do trabalho não é estática, e ela pode aumentar de acordo com as necessidades do capital, pois a precarização do trabalho é intrínseca ao capitalismo. Cabe à classe trabalhadora compreender o processo de precarização e assumir uma capacidade de organização e confrontação. Em relação à educação, nem todos os professores conseguem compreender a lógica do capital na educação, portanto, confortam as formas de precarização. Não confortam as formas de precarização. Não entendi essa, não confortam as formas de precarização. Mas é para você, Maria Lúcia. Vamos fazer as outras aqui, a de Jaqueline, vai anotando aí. Em relação à educação à distância, que o atual momento se faz necessária,
Contudo, através dos estágios na licenciatura, percebe que a mesma está sendo constantemente negligenciada. Vocês acham que na pós-pandemia essa educação vai ser cada vez mais imposta pelo Estado, fazendo com que os futuros trabalhadores fiquem cada vez menos críticos e se encaixe gradualmente em trabalhos informais? Essa é outra, duas. A terceira, de Fátima. Então, nesse processo de educação formal, é mais um instrumento do capitalismo para formar trabalhadores, aqui é uma afirmação, na verdade, né, para servir ao mercado e gerar acumulação. Que é a extração do mais-valor. Jaqueline, né, Maria, na verdade, essa é aquilo que a gente fala, né, é a expropriação desse trabalhador, né, e cada vez mais o capital, ele vai se reinventando, né, para extrair esse mais-valor, né, e aí, Jaqueline, eu acho que é isso que eu trouxe, né, enquanto inquietação. A gente está num momento excepcional, né, utilizando essas plataformas, a gente não poderia deixar de utilizar, a gente também tem que ser coerente quanto a isso, que eu acho que se a gente, né, principalmente as universidades, se a gente não tivesse utilizado esse formato, possivelmente teríamos mais pessoas adoecidas, mentalmente mesmo, dentro de casa, com outras questões, né, e outras situações, e sem dialogar, sem fazer análise crítica, mas a gente tem que ter se preparar, eu acho que é isso, né, eu ouvi até uma live, foi Mota e Ricardo Antunes. Mota é a minha professora em estudos avançados. Precisa fazer um trabalho de preparação para esse retorno a essas atividades, porque não vai ser fácil, né? Não vai ser fácil, porque a gente sabe que a tecnologia não é algo novo, né? Marx já falava da tecnologia naquele tempo histórico dele, né? E hoje ela está cada vez mais acentuada nas nossas formas de ser, na nossa vida social, na sociabilidade como um todo, né? E a gente sabe que esse formato EAD já era algo que já vinha percorrendo desde a era Lula. A gente sabe disso. Houve uma expansão do ensino EAD, do ensino privado, né, tendencioso. Então, esse movimento de retorno às nossas práticas é uma resistência que a gente precisa ter, né? E a gente precisa pensar como vai ser esse retorno, né? De que forma a gente vai lidar com essa situação após, de fato, termos vacina para todos, né? Que é um outro movimento que a gente precisa encampar cada dia, né? E que essa normalidade que tanto se fala, né? Ao retorno, eu não vejo como uma normalidade, né? A gente vai sofrer diversas consequências e perversas, né, que vai impactar na vida dos trabalhadores e principalmente, né, daqueles que estão inseridos dentro ainda da lógica da compensação de renda, né, das políticas compensatórias, que está sendo estarrecedor, que uma das expressões da questão social que a gente atua enquanto assistente social é a fome, e a gente não viu algo tão gritante como a gente está vendo agora, né, desde os anos 2000. Então, esse é um momento da gente discutir, talvez, dialogar nos vários espaços, né, da educação, né, porque não vai ser fácil, vai ser uma luta tremenda com relação a esse retorno das atividades, tendo em vista o uso dessas tecnologias. E aí, só reforçando uma coisa, não é que a gente é contrária à tecnologia, a tecnologia, ela deveria ser utilizada para nos favorecer, né, para ter aquele tempo ósseo, fala, mas o capital se aproveita, né, para expropriar, de fato, por meio dessas tecnologias, a nossa força produtiva. É uma outra, né, é uma contra-referência que a gente precisa entender com relação ao uso da tecnologia. Não sei se te respondi. Aí, Andresa, só tentando entender aqui, para Marx, a precarização do trabalho não é estática. A gente dialogou sobre isso. Na verdade, o capital, ele vai se metamorfoseando, né? De diversas formas, ele vai utilizando estratégias e vai criando novas modalidades para retirar, né, expropriar essa nossa força produtiva. E ela pode aumentar de acordo com as necessidades do capital. Por isso que eu disse que a crise de 2008, ela foi um boom,
né, no sentido de criar novos formatos, né, de retirada, né, dessa força produtiva. E aí a gente teve no Brasil, né, diante de tudo isso, a alteração nas leis trabalhistas, a reforma da Previdência, a reforma na educação, né, agora vem toda essa questão do serviço público, enfim, ele vai se recriando, porque o que está em cena agora, cada vez muito mais evidente, é essa mercadorização desses serviços, né? Pois a precarização do trabalho é intrínseca ao capitalismo, as modalidades, né? Seja precariado, uberização ou info alguma coisa que o Antunes fala, são as modalidades utilizadas pelo capitalismo. Então, cabe a nós compreender esse processo, né, assumir de fato essa capacidade de organização e ir para o confronto, isso é fato. Em relação à educação, nem todos os professores conseguiram compreender essa lógica, né, a gente sabe que isso não é homogêneo, né, e a lógica do capital na educação, portanto, não confortam, não entendem as formas de precarização. Confrontam. Eita, que pergunta. Por isso que eu também não entendi. Então, eles não confrontam, né? Não, eles pensam exatamente como você falou, como a professora falou, e eu consegui compreender isso com a minha pesquisa, que os professores acham que isso é uma coisa do governo do Estado. Porque o Estado não valoriza a gente como sendo algo isolado, eles não entendem, né, todo o processo. E são pessoas formadas, são pessoas que já têm mestrado, como a professora mesmo citou. Então, são pessoas que já têm uma certa... Só estudaram, né? Parece que só leram, mas não conseguem realizar a leitura da sociedade, enfim, de tudo que da situação que eles mesmos vivenciam. Entende? Então, não confrontam, acham que um dia vai melhorar. Não, um dia vai melhorar, um dia o governo vai mudar, vai vir um outro governador, e esse outro governador vai ter um outro olhar para os professores. Isso é perigoso, né? Porque, na verdade, Andresa, eu acho que parte do princípio do grupo que é seleto, né? A gente não tem discussões dessa natureza em todos os espaços formativos. É muito raro, são muito poucos aqueles que realmente vêm discutir e entender essa lógica. As pessoas hoje, né, de acordo com as questões informacionais, elas são muito mais tendenciosas a ler letras garrafais, o que está ali explícito, do que fazer a leitura da essência daquele contexto. Que o Neto, o Marx vai falar dessa análise, dessa totalidade. Então, a gente entender a totalidade é a gente entender essa sociedade como um todo, a partir de um projeto societal, a partir desse projeto coletivo que vai contra essa ordem vigente, né? Então, não é todos os espaços que fazem essa análise. Então, é muito complexo, não posso nem também diretamente culpabilizar o indivíduo, porque a gente sabe que tem também uma dívida social gigantesca, né? E que não é tão fácil a gente ir de encontro, né, numa mesa de bar ou dentro do seu espaço familiar, dizer o que é Marx, quando as pessoas entendem Marx como um comunista, aí entendem Marx como de contra a igreja, entendem Marx como, né, questões muito pejorativas. Então, como é que a gente discute com essas pessoas com relação ao que é o que Gramsci traz, o que é que Marx traz, né, se por sua vez eles não têm nesses espaços formativos essa base, né? Então, eu acho que é algo muito maior que está implícito, que a gente precisa também lidar com essas questões. Mas, assim, a gente não discute com essas pessoas, porque, sabe, necessariamente nós não vamos educá-las ali naqueles espaços. É isso. Nós não vamos, como o Marx vai dizer, os próprios professores, eles precisam ser educados o tempo todo, né? Mas, assim, a gente não vai fazer nesses espaços conquistar grandes coisas, certo? E os processos formativos, eles continuam, os processos formativos, eles vão continuar para além esses processos formativos, eles vão continuar para além, deve continuar para além da universidade,
né? No caso, né? Quando as pessoas se propõem a isso também. Mas quando não, por quê? Porque nós somos frutos de uma sociedade tradicional, somos frutos de uma sociedade conservadora. E aí, necessariamente, nós passamos pela universidade, e a universidade não me proporcionou necessariamente fazer essa relação entre a teoria e a prática, né? Então, na verdade, eu nem sei a teoria, porque quando, na verdade, as pessoas começam a contestar alguns teóricos, entre eles Marx, é porque eles não sabem, teoricamente, fazer a leitura. Porque quem sabe fazer a leitura teoricamente não fala essas besteiras, ainda que não concorde, porque você pode não concordar, certo? Porque você pode assumir um outro método de análise, porque você pode assumir uma outra postura de fazer leitura da sociedade, né? Então, agora a gente está fazendo aqui um texto sem fim sobre a Alexandrina, mas já finalizei, fui buscar hoje em Holanda, corrigidinho, que é o texto de homenagem a ela, viu, Sidney? Que estão lançando um livro de homenagem a ela está perto de morrer, quando estão agora fazendo um livro de homenagem a ela, porque ela já está perto de morrer. E aí, Aí eu tava mostrando, porque assim, a história de você. E aí, quando eu estava dizendo, como a professora conseguiu fazer o processo da ação revolucionária, como ela conseguiu fazer a transformação em cada um dos orientandos que passou por ela, porque eu fui fazer mais Leandro, a gente fez um gráfico da quantidade de orientandos e um mapa da espacialização deles em cada universidade, onde é que eles estão, em cada universidade do Brasil. A gente conseguiu fazer isso, viu, Marleandro? E aí... Vamos fazer de Áurea também, viu, minha gente? Mas eu não estou igual a Alexandrina, não. A Alexandrina, pelo menos, já tem 73. Eu ainda não estou nesse... Né? Ela disse que já está perto de morrer. Estão fazendo um livro para homenagear ela. Ela já está perto de morrer, né? Porque o povo faz, geralmente, quando a pessoa morre, né? Aí a menina que pensou nisso, que é uma professora lá do Rio Grande do Sul, mas a gente quer homenagear em vida. Ela disse, pô, aí vão me matar. Estão querendo me matar mesmo. Vamos homenagear a Alexandrina ainda em vida. Vamos trazer cada um dos orientandos aí fazer um texto homenageando. Aí, cada um dizendo a contribuição que ela fez na sua vida. Ficou bacana, modéstia à parte, o texto até ficou bacana. Mas, mostrando a contribuição dela no processo formativo, na geografia agrária. E aí eu fui pegar as disciplinas para poder mostrar isso. Mas a ideia é mostrar como ela conseguiu fazer o processo de transformação e espacializar isso. Aí isso é o processo da teoria. Quer dizer, não foi só uma questão da teoria, é um processo de espacialização, né? E como cada um, né? Por isso que eu disse a Andressa, o grupo é formado de mulheres fortes, homens fortes, certo? Os que não são nem homens nem mulheres, mas também fortes, né? Porque tem esses também, mas que são fortes também, né? Mas que conseguiu fazer esse processo da espacialização e todo mundo pensa do mesmo jeito, né? Eu estava achando interessante que eu mandei um artigo lá para a revista de Suzane e ela pegou o artigo e ela disse, companheira, esse artigo é seu? Aí eu disse, por quê? Qual é o título? Aí ela disse lá, eu disse, não é meu não, é de um orientando que eu mandei para lá. Eu disse, não é meu não, porque pelas análises eu vi que era seu. Eu disse, não é meu não, é de um orientando, mas eu corrigi. Ela disse, porque eu entendi que era seu. Vê, conseguiu captar num artigo que ela pegou que era meu, né? Então, a gente se conhece. Vai se conhecendo porque pensa da mesma forma. E aí eu fui mostrando como ela conseguiu, né? Como ela conseguiu fazer isso. Então, você vai em Vitória da Conquista, está isso, na UESB. Se você for na Federal de Alagoas, está a mesma coisa, entendeu? Então, vai espacializando, né? E a gente tem uma boa relação entre nós. Não é, quer dizer, quase todos nós, porque eu mesmo suporto uma que tem em Feira de Santana, né? Mas assim vai, né? Porque eu também sou dessa, né? Eu também não suporto, nem falo. Vixe, aquela horrorosa eu não vou, não. E a Alexandrina mesmo diz, eu não gosto dela, então bote ela em outro lugar. Ela mesmo já disse, aquela horrorosa eu nem quero saber, né? O que tem na Estadual de Feira de Santana. Então, é isso, a gente vai necessariamente se construindo, porque de verdade ela conseguiu fazer isso, né? Ela, da forma dela. Mas por quê? Porque a Alexandrina acredita demais no processo da teoria, então tem que ser teoria. E não é uma teoria da agrária, aí você está vendo. A Alexandrina é filosofia, é sociologia, é literatura, porque ela lê muita literatura, certo? É artes, então não é necessariamente, porque para entender a geografia, ela diz, vocês têm que ler literatura, né? Então vocês têm que ler literatura, vocês têm que ler
Essa é a totalidade do conhecimento, né? Então, por isso que a gente trabalha muito com quem? Sociólogo, né? A gente trabalha muito para poder entender o processo, e trabalha muito com Marx, mas vai estudar outros teóricos também, que não são da geografia. Mas ela chama a atenção. Se vocês não leem literatura, eu não oriento. Lá fui eu ler não sei o que da literatura, um negócio aí. Se não lê isso, eu não oriento. Então, é muito essa totalidade da coisa, né? Então, não é aquela coisinha específica. Por isso que eu estou lhe dizendo, o negócio é maturar, né? Então, quando eu saí pagando todas as disciplinas possíveis, é porque eu precisava, né, Alexandrina? Não é porque eu precisava. No doutorado eu nem precisava pagar disciplina mais, né? Porque eu aproveitei do mestrado, eu precisava pagar uma só. Eu fiz um monte, né? Por que eu fiz um monte? Porque eu sabia que por ali eu ia estudar mais. Maria Lúcia caiu, eu acho, né? Então, é isso, gente. Então, é isso que a gente precisa compreender do que é a importância do processo teórico. E para entender essa importância da questão da teoria, a gente precisa ver muito a importância do trabalho, enquanto categoria central, enquanto totalidade das relações, para a gente poder entender. E a educação dentro desse fundante aí, dentro dessa questão, né, para poder a gente fazer essa análise mais aprofundada, certo? E aí, pronto, Maria Lúcia, voltou. Aí, então, tá com o microfone fechado, você caiu. Foi. Aí eu entrei pelos dados novos, caiu a minha internet e nem voltou de casa ainda. Pois é, então, só que eu estava dizendo, só para finalizar, que é isso, a questão da importância do processo teórico, porque sem ele a gente não consegue avançar, certo? A gente consegue ver a coisa como aquela coisa, por isso que os trabalhadores, por que os trabalhadores também, mesmo dos movimentos sociais, eles estudam para poder avançar, mesmo não sendo a educação formal, não é? Então, eles fazem um processo de educação informal muito grande, porque eles têm um momento de estudo, né, para poder avançar. E aí foi onde eles começaram a compreender que a educação era necessária para eles poderem ter liberdade, né? E aí, por isso, a educação do campo, aí todo um contexto da questão da educação do campo, né? E os trabalhadores do sindicato, por que Lula é o que é, né? Com todas as contradições, porque ele adentrou dentro do processo teórico, dentro dos sindicatos, certo? Então, é essa questão que a gente precisa compreender dentro do que é a importância teórica, né, e do que é a educação não formal, né, exatamente essa que vai formar, né, essa que vai formar, que eram os sindicatos, que eram os grupos organizacionais, certo, que eram os levantes, que era, que agora que os movimentos sociais do campo tentam fazer, certo? Então, é isso, gente, é o que a gente queria necessariamente fazer a finalização dessa etapa do grupo, a partir da apresentação das pesquisas e do debate das pesquisas, aquilo que a gente estuda, daquilo que a gente discute dentro do grupo, né, necessariamente não é só relativo ao agrário, certo? Mas a gente vai pelo trabalho, a gente perpassa pela educação, certo? Então, mas que o forte desse grupo é o agrário, né? Mas não é, para a gente entender o agrário, a gente perpassa por outras ciências para a gente poder entender o que é a história do agrário dentro do Brasil, certo? Portanto, a questão agrária dentro do Brasil, né? Então, e não negando nunca a centralidade do trabalho enquanto categoria principal e a totalidade também. A gente precisa fazer as análises, então, a partir da categoria do trabalho e da totalidade, certo? Então, eu queria agradecer, a gente vai